Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso último capítulo desse quarto bimestre. É o capítulo 30 do livro de vocês. A página é 185, tá? Nós vamos falar quais são as ações da sociedade contra as mudanças climáticas, tá? Primeiro que a gente vai falar é como a gente pode combater esse aquecimento global, né? Cientistas de todo o mundo, eles alertam sobre as consequências negativas do aquecimento global. As consequências das mudanças climáticas geradas pelo aquecimento global pode ser irreversível, ou seja, não tem volta, a partir do momento em que houver extinção de habitats e espécies. Segundo o modelo sustentável, é possível haver crescimento econômico com menos consumo e menos consumismo e voltando ao equilíbrio ecológico. Dessa forma, a gente ganha espaço e termos sustentabilidade, que representa a exploração do meio ambiente a partir da extração dos seus recursos naturais, em conjunto com a máxima proteção da natureza. A gente teve no caso, e sempre continua tendo, várias conferências. Essas conferências, elas sempre enfatizam o nosso aquecimento global, porque é uma parte do nosso planeta que a gente está deixando muito a desejar. A gente está, a cada dia que passa devido ao nosso consumismo, a cada dia que passa a gente está eliminando mais gases e atingindo muito mais a nossa atmosfera. A cada dia o nosso consumo, o nosso consumismo, ele está sendo desnecessário. A gente passa a consumir materiais sem necessidade, né? E a gente sempre opta por aquele produto que é barato, porém não é 100% ecológico, vamos botar assim. Então existe alguns tipos de conferência. A gente teve aí o protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, que são documentos importantíssimos que começaram, né? Eles traçavam metas e estratégias para combater os danos ambientais que são provocados pelo aquecimento global, né? Aqui eu tenho basicamente para vocês, né? Estou mostrando aqui para vocês, deixa eu só tirar isso aqui, para que vocês vejam. Na prática, pode-se adotar um estilo de vida sustentável por meio da diminuição dos consumos de bens, como roupas, celulares e outros eletrônicos. O descarte correto do lixo com a ação da coleta seletiva, evitar o desperdício de água, de energia elétrica, aproveitar a água da chuva para ações cotidianas como dar descarga, lavar piso, automóvel, o uso de bicicletas e outros meios de transporte não poluentes, o uso de transportes públicos coletivos. Aí embaixo eu tenho para vocês dois logotipos, que é o mesmo que tem no livro de vocês, tá? Que foram as conferências do Rio 92, o Rio 20, que foi em 2020, né? Não, o Rio mais 20, desculpa. O Rio mais 20. E tem as Nações Unidas, esse aqui, se eu não me engano, foi um Acordo de Paris. É o logotipo do Acordo de Paris, tá? Então nós temos esses três principais, esses dois foram no Rio, né? Esse Rio mais 20, se eu não me engano, foi em 2015. Se eu não me engano, foi em 2015. Agora eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, foi em 2015. Não, 2012. E foi a conferência onde o principal tema nessas duas conferências foi o que? O aquecimento global. E foram atitudes que tinham que ter sido feitas para a diminuição da emissão de gases no nosso Brasil, né? Não no Brasil somente, mas no planeta. Então o Brasil ele tinha uma meta a ser cumprida para que os níveis eles não subissem a mais de 2 graus centígrados, que o nosso clima ele ficasse a menos de 1,5 graus, né? Aí eu até coloquei para vocês algumas medidas que podem ter sido adotadas, que a gente pode adotar, né, a nível mundial, ou gestos feitos pela nossa população, né? Quando eu digo a nível mundial, é o nosso planeta, né, o mundo, e gesto pela população pode ser a gente mesmo no nosso prédio, na nossa escola, na nossa comunidade. A nível mundial a gente tem o governante, né, quando eu boto nível mundial, é mais os governantes,
escolher uma fonte de energia limpa, a eólica, a solar. A gente estudou isso, a energia que a gente mais usa é a hidrelétrica. É uma energia limpa? Sim, é uma energia limpa. Porém, ela também reduz muito do nosso ecossistema, muito do nosso habitat. É retirado aquela água, o rio ele é aberto, a vegetação ela é desgastada, então acontece também o que? Uma quebra aí no nosso ambiente. Há uma poluição, sim, há um descarte de óleo nessa água, pode vir a poluir essa água também. Então a gente sabe que não é uma energia 100% limpa a hidráulica, né? Instalar filtros nas chaminés das fábricas, isso para evitar a eliminação da queima do combustível, os gases, filtrar um pouco desses gases, mas nem todas as fábricas e as indústrias possuem esse filtro, né? Acredito que tenha que ter algum órgão responsável, fiscalizador, para que a gente possa estar vendo. Regular com frequência o escapamento dos automóveis, manter limpo e funcionais os filtros e catalisadores dos veículos. Isso aí também já faz parte da gente, a gente pode estar sempre trocando o nosso filtro do carro ou o nosso filtro da moto. E gestos que a gente pode fazer a nível populacional: reduzir o uso de automóvel, a gente pode usar transporte coletivo ou a bicicleta. Em Araruama tem como a gente ir de bicicleta tranquilamente. Reduzir o consumo de energia elétrica, adotar medidas recicláveis de reutilização, optar por comprar em empresas com responsabilidade ambiental, reduzir o consumo de combustíveis fósseis, conservar áreas verdes, conservar o ecossistema aquático, evitar o desperdício, lixos, resíduos, a gente fazer uma coleta, materiais orgânicos a gente pode colocar numa compostagem e fazer uma terra mais adubada que possa servir de nutrientes para outras plantas, reutilizar a água da chuva, ou seja, existem vários métodos que a gente pode fazer como pessoa, né? Mecanismo de desenvolvimento limpo. O mecanismo de desenvolvimento limpo, ele foi criado lá no protocolo de Kyoto, que eu citei para vocês, né? É uma estratégia norteadora para os países desenvolvidos cumprirem suas obrigações climáticas, além de ser um incentivo ao desenvolvimento sustentável para o país em desenvolvimento. O MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ele emite certificados de redução de gases na atmosfera, denominados créditos de carbono, tá? Esses créditos de carbono são uma forma do poder de compra baseada na redução de gases, na redução na emissão de gases no efeito estufa. É um instrumento que o mercado possibilita que países tenham obrigatoriamente que reduzir suas emissões de gases, tá? Proteção das nossas florestas. A redução de emissão por desmatamento e degradação florestal é uma proposta de compreensão financeira para países em desenvolvimento pela preservação das florestas tropicais, criando planos que evitem o desmatamento e as queimadas criminosas. O objetivo inicial de suas ações é permitir o sequestro de carbono pelas florestas tropicais, com consequente redução na emissão de gases do efeito estufa. Então, a gente vai eliminar esses gases da floresta, que são feitos através da queima do combustível. Professora, mas ninguém vai sair queimando floresta. Não, ninguém sai queimando floresta, somente aquelas pessoas que fazem a queima para devastar mesmo, para poder construir alguma coisa, ou para poder utilizar a madeira, várias outras coisas. Mas a gente também, aquele papai, a mamãe, o titio, o vovô, a vovó, que fumam o cigarro e jogam o cigarro pela janela do carro, aquela guimba de cigarro, pode ter certeza, provoca um incêndio enorme. Então a gente também tem que ter essa conscientização. Organizações não governamentais. O que são organizações não governamentais? Elas são entidades privadas sem fim lucrativo, ou seja, elas têm ação de empresa, porém ela não tem lucro com aquilo.
O lucro dela é promover, o lucro dela só é revertido para quê? Para promover uma mudança social, atuando em áreas bastante diversas, como a educação, a saúde, meio ambiente, cultura. As ONG, elas contam com um grupo de profissionais, muitas vezes são voluntários, que a gente chama até de ativista, né? O surgimento dessas entidades, elas ocorrem em decorrência da falta de atuação do Estado sobre algum determinado serviço. Então, ou seja, a gente vê acontecendo alguma coisa no nosso município, é criada uma ONG, nessa ONG tem ou um professor de biologia, ou um professor de matemática, ou um biólogo, ou um advogado, ou uma médica, e quer fazer parte desse grupo, de se voluntariar e poder ajudar aquela comunidade. Então a gente chama de ativista. Muitas das vezes esses ativistas, eles usam da fala, do protesto, para enfatizar um problema que está acontecendo naquela cidade. Então, por exemplo, a gente tem aí a Lagoa de Araruama, a gente sabe que ela é totalmente poluída. Então, algum ativista pode ir à frente da lagoa, fazer um protesto ali, dizer quem está jogando o esgoto ali, por que está sendo jogado, cadê os órgãos, cobrar, né, dos órgãos competentes, sendo prefeito, estado, município, não importa, mas cobramos de alguém competente para que aquilo se resolva. No Brasil, tem aí algumas ONGs. Tem o Greenpeace, o WWF Brasil, SOS Amazônia e o SOS Mata Atlântica, tá? A Agenda de 2030 da ONU. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS, são uma iniciativa da ONU, referente à sua Agenda Social Ambiental de 2030, em vigor desde setembro de 2015. Os ODS definiram 17 temas humanitários que devem servir como prioridades nas políticas públicas internacionais, tá? Todos os países signatários da ONU, ou seja, que seguem a ONU como o nosso país ele compreende a nortear suas ações com base nesses objetivos, que refletem no desafio do desenvolvimento sustentável. Isso foi depois do pós-Rio+20. As 17 medidas, elas estão até no livro de vocês, na página 190. Eu não printei, não colei aí para vocês, porque tem no livro de vocês e é até mais fácil de vocês visualizarem, né? Mas entre elas tem a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho, indústria, parceria com o meio ambiente, paz, justiça, vida terrestre, vida na água, ação à mudança global, consumo e produção responsáveis, cidades e comunidades sustentáveis e redução de desigualdade. Essas são os 17 temas desculpa, que a ONU deu até 2030 como temas humanitários. Do que? Ele engloba tudo, política, ele engloba o mundo, engloba o Brasil, para que a gente tenha condições de vidas melhores. Então, nesse capítulo, basicamente eu falei para vocês, no oitavo ano, quais são as ações que a gente tem, como a gente combate o aquecimento global, né? Como a gente pode diminuir esses efeitos a nível mundial e a nível sociedade, né? O que é o MDL, qual o intuito do MDL, o que são as ONGs, né? Qual o intuito de ter uma ONG e a agenda. Vocês tenham uma ótima semana, não deixem de fazer exercícios, um beijo.